Bom dia, Igreja de Deus. Muito bem-vindo a todos que estão aqui hoje. Vivemos uma vida, se estamos em Cristo, que é bem diferente daquele que nós vivemos antes de entrar nele. E hoje nós vamos ver algumas coisas na palavra de Deus para nos ajudar a entender o que acontece quando nós nos entregamos a Ele e então deixamos Ele nos transformar naquela pessoa que Ele quer, naquela nova pessoa, vivendo a nova vida nele. Eu recebi ontem, pela internet, um artigo que foi escrito por uma pessoa que se chama Silvio Costa, que mora em Guarapari, Espírito Santo. E o fim daquele artigo, e o artigo foi meio extenso, mas o artigo terminou dizendo: nos tornamos uma geração que aplaude seus ídolos humanos, mas que não adora a Deus. Nos cultos da igreja somos espectadores, nas orações pedintes, nas ofertas miseráveis e no testemunho reprováveis. E o pior de tudo, são muito poucos os pastores e pregadores que nos chamam à realidade da vida cristã, que nos falam a verdade e que nos comunicam a palavra que, de fato, pode transformar a nossa vida morna numa nova vida. Foi tão bom este artigo. Se você gostaria de ter o link para este artigo, me fale, me dê seu e-mail, eu te passo. Porque realmente, esse homem escreveu um artigo excelente que estava descrevendo as igrejas de hoje que estão fazendo uma grande festa, que estão fazendo muitas coisas como as pessoas querem fazer, seguindo o que as pessoas querem e não aquilo que Deus quer. E infelizmente tem muitas pessoas que estão enganadas, achando que estão seguindo a Deus, quando de fato estão seguindo alguns cantores, alguns pregadores, alguns pastores por aí que não estão ensinando aquilo que a palavra diz. Agora, quero dizer agora, por favor, anote aquilo que está sendo falado hoje, chegue na sua casa, verifique na palavra de Deus aquilo que nós estamos falando aqui. E se tiver alguma coisa que não bate com aquilo que a Bíblia diz, por favor, fale conosco. Porque nós não queremos ser pessoas que não falem aquilo que Deus quer. Queremos ensinar a palavra de Deus. E essa palavra tem poder. Essa palavra que vem de Deus tem o mesmo poder que teve no primeiro dia. O que diz Gênesis 1 e versículo 1? No início, no princípio, Deus criou os céus e a terra. E então diz, ele falou e aconteceu, falou aquilo e aconteceu, falou outra coisa. A palavra de Deus tem muito poder. Então ele nos deu a palavra dele por escrito. Deus é sábio.
Ele é muito inteligente. Eu gostaria de ser 1/1000, né, da inteligência dele. Mas quantos de nós, ao reconhecermos que estávamos perdidos num lugar, pedimos direções de alguém que estava lá na rua? E então, me lembro que a gente foi lá para o Rio, né? E estava precisando chegar num lugar. E o GPS nem sempre é certo, especialmente quando mudam todas as ruas, né? De repente, uma rua que era, né, de uma mão numa direção, agora é o contrário, né? Mas então, quando nós pedimos para alguém as direções para chegar num lugar, alguém de muito boa intenção nos diz, vá por aqui, por ali, para chegar lá. Seguimos aquilo e continuamos perdidos. E infelizmente, quando nós seguimos as pessoas e não seguimos aquilo que Deus diz, nós somos daquele jeito tentando chegar até o céu. Nós temos que ler a palavra de Deus, temos que seguir a palavra de Deus. Nós temos que saber o que Ele diz, e não aquilo que o Edson diz, aquilo que o irmão Ayrton diz, aquilo que o irmão Alexandre diz. Não é por aí. Temos que seguir a Deus para chegar até o céu. Agora, em Atos 17, e versículos 11 e 12, nós encontramos pessoas lá em Bereia que tinham a atitude correta, porque Paulo e os outros chegaram lá em Bereia pregando a palavra de Deus. E então, quando eles estavam pregando a palavra, o que aconteceu? Atos 17, 11 e 12. Ora, estes de Bereia eram mais nobres que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda avidez, examinando as Escrituras todos os dias, para ver se as coisas eram de fato assim. Com isso, muitos deles creram, mulheres gregas de alta posição e não poucos homens. Quer dizer que quando as pessoas ouvem aquilo que é ensinado, deveriam ser como os bereanos, que abrem as Escrituras, leem as Escrituras, comparam aquilo que a pessoa está ensinando, para ver se realmente é desse jeito que a palavra está dizendo. Agora, o nosso tema de hoje, que foi me passado, é nascer de novo. O que quer dizer nascer de novo? Basicamente é recomeçar, se tornar novo de novo. Uma coisa que era velha, que agora se torna nova. Existem vários jeitos de nascer de novo, como recomeçar com atitudes novas. Tem pessoas que resolvem por si mesmo, olha, a minha atitude está me levando na direção errada. Eu quero recomeçar. Eu quero ter as atitudes certas. Eu vejo outras pessoas que têm outras atitudes, que têm uma vida melhor. Então, eu quero mudar de atitude. E então, recomeçam com atitudes novas. Também, podemos nascer de novo, digamos, renovando o corpo e a saúde. Muitos de nós temos ou tivemos este ano umas dificuldades que agora estamos tentando
ser novos, né? Eu quero me tornar novo de novo. Eu quero andar rápido como sempre, correr como sempre. E com a ajuda de Deus, chegarei lá logo. Bem-vindo aqueles que estão aqui hoje. Retornou hoje meu grande amigo João, o meu fisioterapeuta, né, que está me ajudando imensamente na minha recuperação. Também uns 3 colegas que eu vi até agora, lá da fisioterapia, que junto comigo estamos tornando novos, né, de novo. E bem-vindo àqueles que estão comigo nesta luta de melhorar a nossa saúde. Juntos chegaremos mais rápido, encorajando, ajudando um ao outro. É excelente quando eu entro lá, cada dia, lá na fisioterapia, entro lá, bom dia, colegas, e todo mundo diz, bom dia, Edson, tudo bem, tal. Então, já me anima, me ajuda muito. E junto de Deus, muito mais rápido ainda. Eu tenho conversado com alguns lá na fisioterapia, e com outros em outras partes, dizendo, vamos realmente ser novos. Vamos nos renovar. Vamos viver a vida nova. E até o meu amigo João me pediu fazer um curso de como melhorar mais rápido. Porque ele está reconhecendo como Deus está agindo na minha vida. Então, glória a Deus por isto. E então, deverá começar logo, né, um curso, como viver uma vida holística, que nos ajuda a ter uma boa vida, de vários jeitos, cada parte ajudando a outra. Mas como nós conseguimos nos juntar a Deus? Como que eu chego até a Deus? Pode pensar, não, Deus fica lá nos céus, Deus é longe. Eu não conheço Ele, não sei nada dEle, como que eu chego até Ele? Tem que nascer de novo, espiritualmente, se aproximando dEle, pelo seu Espírito, chegando até Ele. O grande poder de nascer de novo vem de Deus em todos os sentidos. Se você quer viver uma vida nova, se você quer viver uma vida nova, de novo, então aproxime-se de Deus. Quanto mais reconhecemos que dependemos de Deus para tudo, e quanto mais nos entregamos a Ele, mais perto estamos de ser realmente novos. E mais poder que Ele nos dá para conquistar as coisas que nós precisamos. Ele nos dá força, Ele nos dá poder, se nós temos o Espírito dEle em nós. Agora, enquanto continuarmos a seguir nossos projetos, os nossos próprios desejos, e tiramos Deus de nossa vida, continuaremos perdidos e entregues a Satanás. A leitura de hoje, em Romanos, capítulo 6, preciso ler o capítulo todo, para entender muito bem a mensagem. Leia depois em casa, Romanos capítulo 6. Porque o Paulo está mostrando à igreja que nós precisamos nascer de novo.
Em Gálatas 5, versículos de 13 até o 25, ele nos diz: não siga aquilo que você quer, deixe o Espírito te guiar. Siga o Espírito de Deus, e então você vai chegar até Deus, se seguir ao seu Espírito que habita naqueles que são dele. Assim precisamos nos entregar a Deus. Precisamos nascer de novo. Precisamos viver para Ele. Como diz esta passagem. Devemos reconhecer também, como Tiago nos diz, que lá em capítulo 5, Tiago 5, versículos 14 e 15, vocês nem sabem o que lhes acontecerá amanhã. Alguém sabe o que vai acontecer com você ainda hoje? Daqui uma hora. Você pode até ter planos de fazer alguma coisa, mas você não sabe se vai realizar ou não. Então, o que é a sua vida? Vocês são como a neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Ao invés disso, deveriam dizer: se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Então, tudo que nós fazemos, tudo que nós pensamos, tudo que nós planejamos fazer, devemos dizer: se Deus quiser, farei isto. Se Deus quiser, farei aquilo. Comuniquei com meu cirurgião, né? Ele me escreveu uma mensagem, me parabenizando porque já estava andando, e então retornei a mensagem para ele, respondi dizendo: realmente Deus está agindo, e se for da vontade dele, e com a ajuda dele, até fevereiro eu vou estar correndo, literalmente, se for da vontade dele, né? E com a ajuda dele. Eu reconheço que tudo depende dele. Sabe qual que foi a resposta dele? Se Deus quiser. Eu retornei dizendo: sim, se Deus quiser, como eu falei. Porém, se não acontecer, assim seja. Mas é meu alvo. E estou trabalhando para isto, para melhorar, se for da vontade dele. Agora é interessante, uma passagem que já foi lida aqui hoje, em Marcos 9, versículo 23, tudo é possível para aquele que crê. Isso se encontra na palavra de Deus, Marcos 9, 23. Tudo é possível para nós. Então, vamos fazer os planos para o bem e então lutar para isso acontecer. Interessante, lá em Atos capítulo 2, lá no primeiro dia da igreja, quando Jesus estabeleceu a igreja dele, em Atos capítulo 2, Pedro e os outros apóstolos estavam lá pregando para milhares e milhares e milhares de judeus que tinham vindo de toda parte do mundo. Olha o plano de Deus, né? Todo mundo juntou lá. Então a palavra foi pregada, ensinando que Jesus é o Rei dos Reis. Jesus é aquele que foi profetizado. É Ele que nos salva. E então o Pedro apontou o dedo para o povo e disse: são vocês que mataram o Filho de Deus. Imagine como eles sentiram. Ele foi enviado para salvar. E então o povo matou. Então, eles perguntaram, lá em versículo 37, irmãos, o que nós podemos fazer?
Então ele respondeu em versículo 38, que cada um, então, deveria se arrepender, se batizar em Cristo. E então receberia perdão dos seus pecados e receberia como dom, como presente, o Espírito Santo, que nos dá a força, que nos dá o poder de viver a vida cristã, de viver a vida naturalmente. Mas não é uma barganha. Não é, Deus, eu vou dar a minha vida e o Senhor vai fazer isso. Olha, eu fiquei assustado recentemente quando eu ouvi uma gravação de um pregador bem conhecido aqui no Brasil que estava dizendo: se você está dizimando, e se você está fazendo isso, aquilo e tal, você pode exigir de Deus. Eu fiquei trêmulo na hora. Exigir de Deus? Quando? Como? Quem sou eu para exigir alguma coisa daquele que me teceu no ventre da minha mãe, que está comigo todo momento, me dando tudo que eu preciso? Quem sou eu para exigir alguma coisa dele? Não é uma barganha. É simplesmente, eu me entrego, quero fazer sua vontade. Me ajude a fazer sua vontade. Me ajude a viver melhor. Me ajude a ter força. Me ajude a ter sabedoria, porque eu quero agradar ao Senhor. Esta deve ser nossa atitude. Quero te agradar pelo resto da vida. Quero viver a eternidade com o Senhor e com todos aqueles que te seguem. Você acha que o nascimento de uma criança é fácil ou difícil? Olha, eu já presenciei 3 nascendo. Eu estava lá na hora, né? Presenciei, não foi fácil não. A mesma coisa a qualquer hora que a gente está querendo nascer de novo de qualquer jeito. Quer seja mudar de atitude, porque a gente vai regredir, né? Ou então mudar umas ações, porque a gente já tem hábitos, faz anos de fazer as coisas. Não é fácil nascer de novo. E especialmente então, quando nós estamos nascendo de novo espiritualmente, não é fácil largar aquela vida de pecado, que a gente está entolado, né? Atolado naquilo. Não é fácil. E Deus reconhece isso. E Ele nos diz, lá em 1 João, capítulo 1, versículos 8 e 10, Ele diz que todo mundo peca. E quem diz que não tem pecado na sua vida, quem diz que não peca, primeiro está chamando Deus de mentiroso, né? E então está mentindo para si mesmo. Mas lá no meio, no versículo 9, ele diz: mas quem confessa seu pecado a Deus, Ele te perdoa de todos os seus delitos. Então aquele que está em Cristo tem que tomar uns passos primeiro para entrar nele, e uma vez que você estiver nele, você pode pedir toda vez que você reconhece: Pai, eu menti. E não deve dizer sempre: oh Pai, me perdoe os pecados, amém. Não. Pai, eu reconheço que eu menti. Me perdoe. Pai, eu reconheço que eu desejei alguma coisa de alguém. Por favor, Pai, me perdoe por aquilo.
O Pai me perdoe porque eu desejei, né, relações ilícitas com alguém, né? Devemos ser bem específicos com Deus. Pai, me perdoe por aquilo. Então, Ele nos perdoa todos os nossos pecados. O Evangelho é as boas notícias de que Jesus morreu e ressurgiu para salvar você. E amém. Ainda que sejamos humanos e ainda que vamos ainda pecar. Essas são as boas notícias. Ele nos perdoa, Ele nos aceita na família dEle. Agora, somente o sangue de Jesus perdoa e tira minha e a sua culpa. É pela graça, misericórdia e o amor de Deus que somos salvos. Não é por uma coisa que eu faço, né? Sim, as atitudes minhas que me levam a viver a vida correta, sim. Mas não é porque eu distribuí tanto que Deus me deu aos pobres, então o Senhor vai me perdoar, o Senhor vai me receber. Não. É pela graça e misericórdia dEle. A nossa culpa é perdoada por Jesus, mas somente se nós fizermos a nossa parte. Temos que mudar de atitude, temos que nascer de novo em nosso coração, em nossa mente, nosso desejo de viver a vida que agrada a Deus que nos criou. Colossenses 2, versículo 20, até capítulo 3 e versículo 11, é uma passagem extensa. O cristão morreu para as coisas más do mundo e ressurgiu para a glória de Deus. É assim que Deus descreve este nascer de novo do cristão. Morreu para aquilo, nasceu de novo, uma nova pessoa, novos desejos de fazer aquilo que é certo. Agora, o cristão sofre menos do que as pessoas no mundo. Não quer dizer que nós não soframos dificuldades. Nós aqui este ano reconhecemos muitos entre nós que já sofremos muito. Nos últimos anos temos sofrido, porém, com o poder de Deus em nossa vida, sofremos menos. Nós temos a esperança que até se eu morrer, estou salvo. Vou ficar com Deus pela eternidade. Glória a Deus por isto. Sofremos menos internamente. E quando eu acordei no outro dia, depois da cirurgia, eu não esperneei porque eu não podia levantar a perna. Bem, como que pode espernear se nem pode levantar a perna, né? Mas, simplesmente pensei, por que estou aqui? Para glorificar a Deus e para melhorar de saúde. E até hoje eu tenho tentado fazer isto. Às vezes falhei. Mas eu tenho tentado fazer isto todos os dias. Mateus 11, versículos 28 a 30, Jesus disse: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve. Não é que não vamos sofrer, mas vamos sofrer muito menos seguindo a Ele, do que seguindo ao inimigo. João 10, versículo 10, Jesus disse: o ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir.
Eu vim para que tenham vida e tenham plenamente. Que tenha aquela vida em abundância. Irmãos, eu tenho. Você tem? Glória a Deus. Temos esta oportunidade de ter a vida plena, a vida abundante. Então, por que as coisas más acontecem conosco? Por que eu passei aquelas dificuldades? Por que a irmã Terezinha, passou já pela segunda vez por uma cirurgia por causa de câncer em outra parte do corpo, Por que a nossa irmã Silvia passou também essa semana por uma cirurgia, que já está em casa, Nossa irmã Terezinha está aqui. Tiraram um caroço desse tamanho do corpo dela. Há poucas semanas, já está aqui. Glória a Deus, irmãos. Temos que reconhecer que vem dEle. Então, como Deus nos ensina que nós nascemos de novo espiritualmente? Rapidinho. Jesus disse a um homem muito importante entre os judeus: digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Você vai ter que nascer de novo. Qual que foi a pergunta do homem? Ele disse: mas, peraí, eu vou ter que entrar de novo, Imagine, O homem que geralmente é maior do que a sua mãe, entrar de novo pelo canal para entrar lá, para nascer de novo. A ideia dele, Mas Jesus, então, falou claramente para ele: digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. João 3, de 3 a 6. Também, em Romanos capítulo 10, é interessante que a gente pode ler somente o livro de Romanos e já nos ensina tudo o que precisamos saber para nascer de novo. O livro de Romanos, ele começa falando de como o homem tem corrompido a vontade de Deus, como o homem tem trocado homem por mulher, como o homem tem se entregado ao pecado plenamente, inteiramente. Olhe como nós somos maus. Todos nós pecamos, todos nós carecemos do amor dEle e do perdão dEle. Agora em capítulo 10, versículo 14, ele diz: como pois invocarão aquele em que não creram? E como crerão naquele que não ouviram falar? E como ouvirão se não houver quem pregue? Então, para você se tornar cristão, tem que ouvir de Deus, porque você não vai saber sozinho, e nem eu, mais ninguém. Temos que ouvir de Deus. Então, precisa muitas vezes de alguém que vá pregando. Já ouvi falar de pessoas que leem a palavra de Deus e estudam por si mesmos e chegam ao ponto que sabem o que precisam fazer para se salvar. Temos um livro aqui na biblioteca, custa uns R$26. Se você conhece alguém que precisa, ou se você mesmo quer saber como um homem tinha ouvido algumas coisas, não acreditou, então fala da jornada dele, a busca dele pela verdade bíblica para chegar até Deus. Pega aquele livro, passe para alguém, leia primeiro você mesmo, depois repasse para alguém.
através deste livro, já sabem, né? O homem que escreveu o livro já sabe de mais que 25 mil pessoas que entraram em Cristo pela maneira bíblica depois de ler o livro dele. Leia o livro, repasse para alguém. Glória a Deus, né? Por esse testemunho deste irmão. Então, em Marcos 16, versículos 15 e 16, e disse-lhes, Jesus, né? Vão pelo mundo todo e pregue o evangelho a todas as pessoas. Quem crer e for batizado, será salvo. Mas quem não crer, será condenado. Então, tem que ouvir, temos que crer naquilo que nós ouvimos, e então temos que chegar até o batismo. Mas antes do batismo até, Lucas 13, versículos 3 e 5, dois versículos que falam a mesma coisa. Jesus disse, eu lhes digo que não, mas se não se arrependerem, todos vocês também perecerão. Tem que se arrepender, não pode continuar naquilo que está fazendo há muito tempo. Não deve seguir aqueles grupos, aquelas bandas, né? Aquelas pessoas que estão coçando os seus ouvidos, falando aquilo que você quer ouvir. Se não dói, não vai te mudar. Se não doer aquilo que você ouve, não vai te mudar. Como eu já fui falado por várias pessoas, se não doer, você não vai ganhar nada. Na fisioterapia tem que doer. Eu ouço as pessoas lá gritando às vezes quando o João pega a perna e puxa, né? Não, pare. Não, tem que doer. Mas é assim mesmo. Mas logo as pessoas saem andando. E saem andando muito bem. Glória a Deus. A mesma coisa quando estamos, né, nascendo de novo espiritualmente. Tem que doer. Aquilo que eu fazia, que gostava de fazer, não posso mais. Porque é contra a vontade de Deus. E então, Romanos 10, versículos 9 e 10. Se você confessar, ele diz, com a sua boca, que Jesus é Senhor, e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Pois com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa para a salvação. Então temos que confessar, sim, Jesus é o Senhor. Todos vocês, em Gálatas 3, 26, 27, todos vocês são filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. Pois os que em Cristo foram batizados, de Cristo se revestiram. Se você se batizou em Cristo, você se revestiu dele, para viver como ele. Você recebe ele, você recebe o Espírito, para te ajudar a viver uma vida melhor. Paulo, o apóstolo, descreve o batismo em Romanos 6 como a morte para a vida sem Cristo. Quando eu me batizo em Cristo, o último passo para entrar em Cristo, quando eu me batizo, então, eu estou morrendo para o velho Edson. Também o enterro do eu anterior. Enterrou, acabou, deixa para lá. Que vivia a ilusão de autossuficiência. Eu posso. E muitos de nós, inclusive eu, né, temos a atitude de que, olha, eu posso. Luana sempre me chama a atenção, não é você, é Deus, né? Eu reconheço isto, né? Me ajude quando eu falo de outra forma, né? Mas, então, aquela ilusão de que eu consigo, eu posso,
E então, o batismo dá a ressurreição para a vida eterna, vivida sob o governo do Rei Jesus. Então eu levanto de lá para viver a vida nova. Então assim, nascer de novo. Enterrei o velho, ressurgi para viver a vida nova. E então, como diz Apocalipse 2 e versículo 10, ser fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. Não é só fazer uma vez, é mudar, ser transformado por Jesus, recebendo o seu Espírito para viver, pelo poder dele, a nova vida, e vivendo assim até ao fim, Deus vai te receber no céu, para viver eternamente com ele. Estamos aqui para ajudar qualquer um que deseja mais estudo da palavra de Deus, para conhecer mais aquilo que ele nos diz, e também estamos aqui para aprender, porque ninguém sabe tudo. Mas aquilo que nós sabemos, aquilo que nós conhecemos, nós queremos repassar para você, porque eu não quero ficar com isso só para mim. Eu te amo. Todos que estão aqui, eu amo você. Quero te ajudar a chegar até o céu. Se você deseja uma oração, os pastores e outros irmãos vão estar aqui na frente agora para orar por você. Venha para receber uma oração. E se você deseja estudar a palavra de Deus mais profundamente, tem vários irmãos e irmãs que querem e têm o conhecimento da palavra, conhecimento de Deus, para ajudar você. Venham agora enquanto nós levantamos para cantar.